Muito bom dia a todos. De início já peço desculpa a todos vocês. A nossa diferença é que eu estou em pé e vocês estão sentados. Somos todos estudiosos de Pietro Baldi. Nós agradecemos a Ti, Pai, arquiteto do universo. Estamos mergulhados em Ti. Criou-nos para sermos felizes. A Ti, nós pedimos permissão para o nosso estudo do dia. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Agradecemos também a Ti, Jesus, nosso modelo e guia. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela obra ditada para Pietro Baldi. Agradecemos também a Ti, irmão Alegria, Francisco de Assis. Muito obrigado. E agradecemos a Ti, Pietro Baldi, por tudo. Pelo esforço, pela renúncia, pela resignação, para que fosse possível trazer essa obra maravilhosa para consolo de todos nós, para orientação de todos nós, para orientação da ciência, pois que és o Evangelho da ciência. Agradeço a cada um de vocês, também a TV Ibis, aqueles que nos acompanham, pela tolerância, pela paciência e pela concordância em conversarmos hoje. O tema monismo tinha que ser dado ao Júlio Damasceno, ao Jorge Damas, ao Crispim, mas acho que, não sei por que cargas d'água, sortearam para mim. Eu argumentei sim com Clayton que passasse a outro. E não passou. Nós vamos ver então o monismo. É possível diminuir um pouco de luz do slide? Esse trabalho é todo focado em imagens. Sonoplasta, o pessoal aí de cima do som, é possível diminuir o som do slide? A luz do slide? Obrigado, hein? Então, muito obrigado a todos pela concordância, pela tolerância. Nós que viemos do monismo, que é uma região de trevas, acreditávamos em vários deuses. Por evolução intelectual, por evolução moral, nós saímos dessa região. Adentramos a crença em um Deus único, através do povo hebreu e através do grande Moisés. Mas ficou um monoteísmo de um Deus antropomórfico. Como se ele tivesse a nossa forma, a nossa aparência, a nossa imagem, e se tivesse sentado em uma poltrona com a sua barba branca, assistindo a sua criatura. Mas tudo isso orquestrado, planejado pelo nosso Cristo, foi possível e estamos caminhando para o monismo, para a busca de uma substância única na formação de todo o universo. Na busca de uma lei que regesse todos os fenômenos do universo. Essa busca, ela é antiga. A palavra monismo não é nova, não foi cunhada por Pietro Baldi. Essa busca é antiga. Acreditava-se que era a terra capaz de gerar todas as outras substâncias, a água, o ar e o fogo. Depois pensaram que era o contrário, que era a água ou que fosse o próprio ar.
E na obra de Petrobaldi a gente consegue muito mais do que a gente buscava. Eu vou mostrar aqui para vocês o livro de onde eu bebi bastante para complementar o entendimento da obra de Petrobaldi, Arquitetura Cósmica, do nosso grande amigo Gilson Freire. Olha que sorriso bonito dele, né? Esteve conosco lá em Três Lagoas, no seminário, no encontro da região. Então, o tema monismo seria a doutrina da unidade, seria a visão unitária do universo, seria a essência da realidade. Tem um princípio único e original. Vamos adentrando então aqui para a gente observar que esbarramos lá no passado no panteísmo. E aí está a pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 14. Deus é um ser distinto ou será como opinam alguns? A resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. O panteísmo pensava assim, né? Que reunindo todas as inteligências do universo, teríamos o Deus. Resposta do Livro dos Espíritos: se fosse assim, Deus não existiria. Claro. Portanto, seria efeito e não causa. E Deus é causa primeira, ou causa primária, de todas as coisas do universo. Inteligência suprema. Então a gente vai encontrar solução para isso, vendo duas teorias antagônicas. A solução monista surge justamente dessa interpretação do monoteísmo antropomórfico, em que Deus teria criado fora de si, e a soma com o panteísmo, em que Deus seria a criação. Essa dá uma resultante interessante, porque a gente vê que Deus criou e a sua criação continua dentro de si. É impossível ter algo fora de Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. Quando Deus nos criou, Ele não podia tirar de fora de si. Então, o monismo, em palavras mais simples, seria ir da superfície ao interior, de um mundo caótico ao organismo perfeito, da complexidade, do conceito, da complexidade que a gente tem, da fenomenologia, ao conceito central, que é um conceito único e simples. Dos retalhos à colcha, ainda hoje nós temos um problema grave. A nossa ciência estão estudando especificamente, com profundidades, mas formam retalhos. Faltava alguém para fazer uma síntese ou reunir as peças do quebra-cabeça. E a sua voz faz isso, com o grande inspirado da Úmbria, Ubaldi. Então, a colcha é a grande síntese. Do racional à visão sintética da razão, que já nos deu muito, agora a intuição, do relativo ao absoluto. Da análise à síntese, da multiplicidade fenomênica a um princípio único. Da matéria. Som? Som, este que acabou. Da matéria ao espírito. De várias leis, à lei única que dirige tudo. Nós procuramos várias leis. Pode ser, né? Esse aí era tão bom para passear aqui. Tá. Tá bom, a gente fica mais próximo aqui, tá? Como falávamos das leis, só no Brasil existem milhões de leis para harmonizarmos, mas não harmoniza. E nós vamos observar, através do monismo, que Deus criou uma lei única,
capaz de armazenar todos aqui de Brasília, todos do Brasil, todos do planeta Terra. Uma lei capaz de harmonizar infinitas criaturas, seus filhos. A lei de amor. E aqui nós vamos observar Deus nessa figura, no claro. Essa região aqui embaixo, a região de trevas, tá? Nós vamos observar que temos a religião com a função de nos religar a Deus. Religare, né? Do latim. Se é para religar, é porque esteve desligado ou desligou-se em algum momento. Tudo bem? Bem, a função da religião é nos religar a Deus através da prática da boa nova do Evangelho do Cristo, ou da elevação dos nossos sentimentos, sair dessa região de trevas, de sentimentos de ódio, de orgulho, de egoísmo e de falta de fé. Nós temos também nessa região a filosofia, que tem como objetivo mostrar de onde viemos, por que estamos na Terra e para onde vamos. Através da filosofia também é o objetivo reconduzir a Deus. Claro que a filosofia está muito ligada à ética e à evolução moral. O slide está muito grande nesse canto aí? O slide está saindo fora da tela, não estou vendo. Tá. Parte técnica, aí dá uma reguladinha no slide, e vai aparecer bastante coisa nessa região. Bem, essa é a função da filosofia, ou pelo menos deveria ser, né? A ciência. A ciência, a função dela não é só produzir comodidades, como a gente tem hoje em dia. A função da ciência não é só produzir celulares que fazem de tudo. A função da ciência também é nos conduzir a Deus. Isso fica muito claro na obra A Grande Síntese, na própria obra de Pietro Baldi, em que sua voz fala que primeiro há um entendimento, para depois que nós compreendemos, agirmos, que isso veio para nos tornarmos melhores. A obra tem esse objetivo. Então, a ciência deveria estar cumprindo essa função, mas vai começar a cumprir sim. Que seria uma condição de conscientização. Mostrar cada um de nós através dos argumentos da ciência. Então, veja, às vezes nós observamos no passado divergências entre ciência e religião, até muitas desarmonias, muitos desequilíbrios. Mas isso tudo se dirige a Deus. Se dirige-se a Deus, que é o Pai de tudo, claro que isso em algum momento vai se aproximando. E isso também é um monismo. É para mim? Precisar usar isso aqui. Só ligar aqui. Obrigado. Por aí a gente observa que esse princípio único une também ciência, filosofia e religião. E não poderia ser diferente, porque o Criador de tudo é Deus. Então, embora estivessem afastados, a tendência é cada vez a ciência se tornar mais religiosa, mais filosófica, a filosofia se tornar científica e religiosa, a religião se tornar filosófica e científica. Isso também vai caminhando ao monismo. Dessa forma aqui, olha, ciência, filosofia e religião se fundem nesse monismo. Mas, falando de ciência, a nossa ciência até 3 décadas, ela vinha manca, porque um banquinho tem que ter pelo menos 3 pés, senão não tem estabilidade. A nossa ciência era manca. Pesquisava e estudava apenas a matéria e a energia. E claro que nós sabemos que faltava que eles estudassem também o espírito. É isso? Porque a grande equação da substância, conforme está na grande síntese, o universo contém matéria
energia e espírito. E aí está a evolução. Conforme a gente observa, né? No Livro dos Espíritos, questão 540, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que também começou por ser átomo. Mas não existe nada no universo material que seja de um ciclo que vai para um lado só. Isso causa desequilíbrio. Se houve ou se está acontecendo evolução, é porque existe um momento em que houve involução do espírito vindo à energia e da energia condensando essa concentração dinâmica na matéria. Período de involução. Faltava a nossa ciência estudar o espírito, e eu vou explicar já já. Se a gente observar aqui a grande equação da substância, na parte inferior aqui da matéria, na obra de Pietro Baldi, um antissistema, para os espíritas, os mundos primitivos e inferiores, e lá no alto, o sistema na obra de Pietro Baldi e os mundos divinos na obra espírita. Não é isso? Olha que interessante. A evolução é a nossa lenta caminhada de retorno. Eu destaquei retorno para Deus. Está nesse livro E a Vida Continua, André Luiz e Chico Xavier. Se é retorno, é porque nós viemos de lá. Se não pensamos nisso antes, é necessário começar a pensar. Bom, mas para falar disso, para encontrar uma substância única, não é a água, não é o fogo, não é o ar. Era necessário descer mais e mais, a níveis cada vez menores nas partículas da matéria, até encontrássemos uma partícula em que não fosse mais possível dividi-la. Não é possível dividi-la, porque ela deixaria de representar as propriedades físicas e químicas daquele elemento. Por exemplo, o ouro. Se a gente dividir o ouro e conseguisse fisicamente, se fosse possível, chegar um momento que nós precisaríamos de uma faca espiritual, uma faca muito afiada, muito fina, para dividir e encontrar uma partícula que é a menor partícula que representa o ouro. Então, o átomo é isso, a menor parte da matéria que ainda conserva suas características físicas e químicas. Mas, se a gente quiser, pode decompor o átomo. Veja o monismo. A gente vai encontrar nêutrons, que é a carga nula, prótons, que tem carga positiva, e elétrons de carga negativa. Então, veja. Aqui a gente já começou a observar que tem sim uma substância única no universo. Porque dessas partículas nós montamos qualquer átomo. Qualquer átomo pode ser montado a partir delas. Desde hidrogênio ao urânio, que são os da natureza, até mesmo aos outros que são artificiais. Então o átomo, mais simples estrutura, tem um núcleo, onde nós encontramos aí o nêutron, carga nula, o próton, carga positiva, e o elétron. Aqui sim é possível, com essas 3 partículas, montar todos os elementos químicos. Olha que interessante, o éter é pai da matéria. O nêutron, que vem do éter, veio e vai abrir a órbita daquele que gira em torno dele, e o elétron sai, polarizando o núcleo positivo, e o elétron polarizadamente negativo. Volto só para a gente ver que detalhe interessante. Já estavam lá. É uma questão de abertura de vórtice, conforme a gente vê na obra de Pietro Baldi. Claro que nas entrelinhas, né? Agora veja, já tenho esse átomo de hidrogênio, que é o hidrogênio leve, mas se chegar outro nêutron, ele chega e então eu tenho um hidrogênio pesado. Existem as mesmas características
físicas e químicas. Eletrônicas são as mesmas. Mas já é um hidrogênio um pouco mais pesado, deutério. Não se preocupem com os nomes. Chegando um novo nêutron, olha que interessante. Eu deixo de ter o deutério para ter o trítio. Então eu estou compondo a matéria, estou construindo a matéria. E isso nós buscávamos lá no passado. Como construir qualquer átomo, qualquer substância, a partir de uma substância única. Veja que interessante. Já temos lá 3 partículas no núcleo. Um nêutron é o mais velho, já está lá. Olha quando chega o nêutron mais novo. O nêutron mais velho abre a sua órbita. Abre-se o vórtice. E eu deixo de ter hidrogênio para ter o próximo elemento químico, que é o hélio. O que caracteriza os elementos químicos? O número de prótons, cargas positivas. Consequentemente, é o mesmo número de elétrons. Daí a gente vai na evolução de hidrogênio, passando por hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, até urânio. Olha, urânio é o elemento químico mais denso, onde houve maior concentração de energia. Ele tem 92 prótons no núcleo, 92 elétrons na eletrosfera. Aqui na tabela periódica, mostra também o monismo, porque existe uma periodicidade septenária de 7. O 7 realmente, como foi dito já hoje aqui, é um número que caminha sempre levando à perfeição. É de ciclos de 7, que se repete. Por isso que aqui em cima a gente coloca, por exemplo, lítio com as mesmas características do sódio, do potássio, tá? Após cumprir o período. Ora, se isso é possível, se isso é uma lei, então foi muito claro o que aconteceu quando foi escrita a grande síntese, porque não era conhecido esse elemento químico aqui, ó, tecnécio, de número atômico 43. Mas como existe uma lei que cria, existe um modelo de criação do universo, a sua voz disse as características físicas e químicas desse elemento, que não foi dado nome, lógico, porque o nome é homenagem a quem o descobriu, ou a região onde foi descoberto. Esse elemento, de número atômico 43, agora dá para entender porque ele teve dificuldade de ser encontrado. Ele passava por ali, do molibdênio, muito rápido. Ele é radioativo. Então você não encontrava ele. Assim como nós que dizemos assim, poxa, mas esses caminhões eu tenho que encontrá-los só na subida. Isso tem uma explicação na estatística, na física. Na subida é onde o caminhão passa maior tempo. Porque na descida ele é igual ao seu carro ou anda mais rápido que seu carro. A probabilidade de encontrar o caminhão é maior na subida. Então, esse elemento químico, como ele passava ali, era uma descida, logo ele se transformava em outro elemento químico, a dificuldade foi muito grande de encontrá-lo. Mas sua voz deu as características de volume atômico, de eletronegatividade e outras características que foram confirmadas. Passando a evolução dessa fase da matéria, de hidrogênio a urânio, mas tem outros elementos, aí tem. Acima do urânio são sintéticos. Existem por frações de segundo em condições especiais, em reatores nucleares. Então, vamos observar na sequência. Por quê? Eu volto aqui a um detalhe interessante. Aqui, nós observamos o nascimento da matéria. O nêutron deu o primeiro elemento químico. Aqui nós vamos observar a evolução da matéria, de hidrogênio a urânio. E aqui nós vamos observar a morte da matéria. A partir de urânio, voltamos à energia. Para isso, na próxima fase, a evolução da fase energia. Certo? Aqui na grande síntese, o nome e
as energias com seus nomes diferentes, né? Onda eletromagnética, veja que complexidade. Ela vibra num plano, esse vertical, em azul, e caminha. Ela vibra também num plano horizontal. Então, a onda é eletromagnética, por isso o nome, porque tem um campo elétrico e um campo magnético associado. Mas isso não precisa se preocupar, nós vamos para frente. Quando eu li a primeira vez, há mais de 40 anos atrás, a grande síntese, gravitação, ondas gravitacionais, eu falei, gente, não deve ser assim. Mas nós continuamos lendo a obra, porque ela já tinha mostrado-se verdadeira em muitos outros pontos. Mas lembremos disso já já. Então, com a evolução da energia, nós saímos de ondas gravitacionais para radioatividade, que é o raio-x e raio gama, radiações químicas ultravioleta, aqui o visível, o infravermelho, as ondas de eletricidade, né, que são ondas hertzianas, curtas, médias e longas, e aqui em cima, a mais evoluída delas, que são as variações dinâmicas eletromagnéticas, ultrassom, som e infrassom. Então, as ondas gravitacionais, que eu não aceitei, veja em 2015, saiu até no Fantástico. Onze segundos desse som mudaram para sempre a física. O anúncio foi feito quinta-feira passada. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, detectamos ondas gravitacionais. Gravitational waves. Então, 2016. Aí eu falei, a grande síntese está certa. Nunca cabia na minha cabeça, e eu tenho dificuldade hoje de entender, que essa gravidade que prende a Terra ao Sol são ondas eletromagnéticas. Que a gravidade que sustenta a nossa Lua em torno da Terra são ondas eletromagnéticas. Então, 2016, para mim, foi muito interessante. Mas, esse espectro eletromagnético de qual falamos, nós conhecemos só a parte visível, que é tão pequeno, mas é muito pequeno, do que existe. Olha, se o comprimento da tela, né, na horizontal, é o espectro eletromagnético, aquele risquinho que não dá para ver já está exagerado, ele é menor. Eu não consigo colocar algo menor para nós aqui. Ali está a região do que nós vemos, mas o resto também existe. Aqui é o que nós chamamos de luz visível, que repete o 7 novamente. De violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado, vermelho. Mas o espectro, então, é bem mais amplo que isso. E como diferencia essas cores? Por exemplo, um princípio único, o monismo. Um princípio único, a frequência de vibração. Aqui está em hertz, que significa um ciclo por segundo. Aqui, também desprezível, o que nós vemos, um risquinho, está exagerado o tamanho do risco. Então, dos nossos 5 sentidos, que nós valorizamos muito, a visão e a audição, não abrange 1/1000º do espectro eletromagnético. E muitas pessoas só acreditam no que veem e no que ouvem, né? Então, veja aqui. Claro que além da luz visível, acima dela, acima do violeta, ó, ali onde termina o violeta, acima do violeta tem ultravioleta. E essas radiações continuam, raio-x, raios gamas. Veja que esses números aqui em cima, ó, estão aumentando. É a frequência de vibração. Ó, 10⁵ significa 1, seguido de 15 zeros. É um número grande. E essas outras radiações são ainda maiores, ó, para cá. Até
as ondas gravitacionais aqui. Claro que abaixo do visível, que nós estamos com a nossa visão limitada, existe, abaixo do vermelho existe o infra abaixo, infravermelho. E mais abaixo, as ondas hertzianas, usadas na telecomunicações, rádio, televisão e etc. Né? E mais abaixo, como extremo da faixa do espectro eletromagnético, o ultrassom, o som e o infrassom. Só como ordem de grandeza, aqui o ultrassom na ordem de 1 milhão de ciclos por segundo, o som na ordem de 10 a terceira, né, 1000 ciclos por segundo, e o ultrassom até ali próximo de 1. Veja que o som, também nós não ouvimos muita coisa. Nós ouvimos de 20 mil ciclos por segundo a 20. E os jovens, o ouvido humano, ouve melhor. Eu tive essa experiência que um rapaz da Eletro trouxe um aparelho, eu moro no meio rural, ele trouxe um aparelho para espantar cachorros. Falou, olha que interessante, ouve aqui, Sr. João. Eu não consigo ouvir. Viu, Cleiton? Nessa idade, já não, o ouvido humano diminui a sensibilidade. Nós dois estamos na mesma faixa, né? A idade sexagenária. Tá certo. E ele falou para mim, mas não é possível, o senhor não está ouvindo? Eu falei, não estou. Mas eu já sabia, isso é normal. Mas veio outros jovens e ouviram. Ele falou, bom, pensei que o equipamento estava estragado. E eu estou confiando nele para fazer leitura nos painéis aí de energia, né? Então veja que aqui, olha, a evolução, como dissemos, das ondas eletromagnéticas. A frequência que era altíssima lá em ondas gravitacionais vai pulsando menos rápido e vai alongando o comprimento da onda. Então, o que diferencia todo esse espectro eletromagnético é uma lei única, um princípio único das vibrações. Podemos caminhar para o monismo entrando nos cristais, células cristalinas, onde o psiquismo começa a orientar-se desde estruturas com pouca simetria, com medidas estranhas, vai esse psiquismo elaborando estruturas mais simétricas, mais adequadas até ao cubo, ou o isométrico. E aqui tem uma pergunta interessante para vocês. O vírus é um ser vivo? Por ser, muitos cientistas dizem assim, por ser parasitas obrigatórios, os vírus são parasitas, são considerados por alguns cientistas como partículas infecciosas. Mas outros cientistas vejam o RNA, que é como se fosse o DNA do animal, né? O RNA viral pode sofrer mutações e originar novos vírus. Evolução dos vírus. Por isso que a vacina da gripe tem que estar constantemente sendo feita uma adaptação, né? Um acompanhamento para novos vírus. Então, para esses cientistas, caracterizando o próprio processo evolutivo, típico de seres vivos. Aí tem um vírus, que é o vírus do tabaco, só para mostrar um pouquinho da estrutura. Mas isso não é importante. Eu não estou querendo aqui que vocês sejam conhecedores disso. Eu estou mostrando uma sequência que existe, esse monismo. Não se preocupem com esses detalhes. Veja, eu posso afirmar para vocês que o vírus é o elo de ligação entre os minerais e os vegetais. Tudo no universo está interligado, passando por fases que a gente não consegue enxergar. Entramos no reino das plantas, que tem aí toda uma classificação, não é o nosso caso agora, e a gente vai observar as euglenas. As euglenas são vegetais ou animais? As euglenas têm cloroplasto, para aqueles que são biólogos aí. As euglenas têm clorofila. As euglenas fazem a fotossíntese, mas elas têm comportamento de animal. E essa lesma marinha, Elysia clorótica, não parece uma folha, mas ela anda, tem características de animal.
Então dá para dizer aqui também que as euglenas e esses outros são o elo de ligação entre o reino vegetal e o reino animal. Isso, para os biólogos, deve ser uma polêmica se eu falar isso, né? Assim como a evolução da matéria, como eu já falei, de hidrogênio a urânio, também deve polemizar para eles, até que eles compreendam, né? Evolução do reino animal. Entramos no reino animal e, na grande síntese, deixa muito claro os protozoários, os seres mais primitivos, por evolução do reino animal aos selenterados, aos vermes, aos equinodermes, aos moluscos, aos artrópodes e aos vertebrados. Olha que interessante. O mineral se orienta. A planta sente. Essa é uma planta dorme-joão, que você toca nela, ela se fecha. A planta sente. O animal percebe. O homem raciocina. A nossa fase de evolução. Mas o super-homem conhece por intuição. É o que temos que buscar. Por evolução moral, entrar na intuição. Eis a evolução da sensibilidade. Está nas Loures, capítulo 5, querido Pietro Baldi. Lembra que eu falei que a ciência estava manca, mas há mais de 3 décadas ela já está se recuperando. E a gente vai observar como nessa obra aqui, de Amit Goswami, que eles, os cientistas, como os físicos quânticos, que é uma variação da ciência, foram estudar a matéria com profundidade, não encontraram nada sólido. Quando estudaram a matéria com profundidade, encontraram a energia. E mais recente, no estudo aprofundado da energia, eles estão encontrando a consciência. Consciência. Não podia ser diferente, o universo é matéria, energia e espírito, mas eles acharam diferentes. Por isso hoje nós, espíritas, espiritualistas, todos, de todas as vertentes, temos que ver um pouco de física quântica. E vai ser mais fácil para nós do que para os físicos quânticos estudar espiritualidade e estudar espiritismo. Aqui está o cientista indiano, Amit Goswami, que esteve várias vezes já em entrevistas no Brasil, inclusive na TV Cultura, naquele programa Roda Viva. Veja aqui, ó. Antes, olha a conclusão que ele chega nessa obra. A ciência moderna tem dado bastante apoio a uma visão monista de mundo. A visão de que existe apenas uma substância a formar a realidade. Sabem que substância é essa? A consciência. O Baldi já diz isso na obra e eles chegaram a essa conclusão. A entrevista dele. Dr. Amit, a alma humana tem consciência? This is a rather subtle question. Yes, human soul has consciousness. A alma é consciência. Perguntar se a alma humana tem consciência é redundância. O átomo tem um núcleo, nós vimos, prótons e nêutrons, e camadas em volta, onde giram os elétrons. A química e a eletrônica e a eletrotécnica só estudam essas camadas aqui. Elas não vão ao interior do átomo. Tá, eu estou tomando, obrigado, viu? Eu até engasguei com ela. Emoção. A gente fica muito nervoso aqui, boca seca. Vocês estão, claro, me avaliando. E todo observado, ele se altera
Pela presença do observador. Os físicos quânticos chegaram a essa conclusão. Se eu estivesse falando aqui sozinho para o auditório vazio, vazio materialmente, né, eu estaria tranquilo. Então aqui nós vamos observar que existe alguns lugares que o elétron pode girar e outros não. O que eles não explicaram para muitas pessoas, né, que são níveis quânticos. O quântico é de pequenas quantidades, por isso quântico. As partículas atômicas são pequenas e subatômicas são menores. A própria luz não é um contínuo. A luz são pacotinhos de energia, são os fótons. Mas veja que interessante. O átomo tem um núcleo e o elétron gira afastado do núcleo. Só que ele não gira além de girar só sobre si mesmo, ele gira se aproximando e se afastando do núcleo, formando ondas. Ondas eletromagnéticas. Agora, por que ele pode girar numa órbita dessa e depois ele tem que pular para uma outra? Porque aqui, olha, existe o comprimento de uma onda, onde ela começa e onde ela termina. Veja, existe um perímetro aonde circula esse átomo, esse elétron. Esse perímetro pontilhado aqui. É um número inteiro de comprimentos de ondas. Vamos simplificar para vocês. Não poderia ser assim, olha. 5 ondas e meia. 5 ondas e 1/4. Nós não temos ondas fracionadas. Nem nas ondas mecânicas, como a água, uma corda. Você não faz meia onda, 1/3 de onda. É só uma onda completa. O elétron gira em torno do núcleo em números inteiros de comprimento de onda. Por isso, quando ele muda de nível, que ele volta mais próximo do núcleo, ele emite um fóton, uma partícula. Mas por que é quantizado? Porque a luz não seria um contínuo. Porque são individualidades. Individualidades em evolução. Individualidades em evolução. Percebe? Quem disse isso, provou isso, foi Luiz Vitor de Broglie. Sempre sorridente, viu? Viveu mais de 90 anos. Mas tem brasileiro também nessa pesquisa, viu? Laércio Fonseca. Professor de cursinho, muitos anos. Ele tem uma tirada aqui que vocês vão gostar. Nós vamos entender por que existe em nosso lar bosque, aeróbos, construções, água, rio. Vamos pegar o raciocínio dele. O que ele fez? Ele veio aqui, ó, e pegou a equação de Einstein. Não se preocupe, tá? É uma equação aqui, já depois de pronta, ela é simples. A energia E, que é igual à matéria, vezes a velocidade da luz, vezes ela mesma. Energia e matéria são manifestações diferentes da mesma coisa. Da mesma coisa. Então, Laércio Fonseca fez isso. Pegou essa equação, pegou essa outra equação. Está mostrando o que é cada coisa. Tá? C é a velocidade da luz, é uma constante. Ele pegou esta outra equação aqui, olha, que é a energia dada, a energia das ondas eletromagnéticas, é uma constante de Planck, vezes a frequência. Está aí. Ele pegou essas duas equações e igualou-as. Eu vou fazer passo a passo só para vocês pegarem aqui, porque senão vocês vão falar, difícil, vou me fechar, não vou compreender. E isso é um problema. As pessoas, quando se fecham, não compreendem nada. Energia é igual a mc². E energia também é igual a H vezes F. De forma que a gente pode escrever isso, que mc² é igual a HF. Eu vou deixar o m daquele lado lá sozinho. Para isso, o c² tem que passar para o outro lado.
Ele estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Não é, professor Rosende? Que é um grande engenheiro. Então, veja, eu só vou voltar aqui. Ele estava multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Bom, o que eu quero? Deixar m de massa sozinho. M de massa já está sozinho. Agora, veja, H sobre C quadrado é uma divisão de uma constante de Planck pela velocidade da luz. Divisão de duas constantes dá uma constante. Se você dividir 4 por 2, ou, por exemplo, 10 por 2, é sempre duas constantes. Vai dar 5. Então, essa constante aqui, eu posso escrever que é uma nova constante? Pode? Pode. Então, m de massa é uma constante vezes a frequência. Olha que interessante. A constante de Planck, ela é encontrada na física quântica como, para você, vamos dizer de forma simples, Planck por causa do cientista, né? Que é o Planck, é o pai da física quântica. Você me pegou. Com detalhes para simplificar para vocês, eu não vou conseguir. Eu sei, mas é sempre nível de dificuldade para a compreensão disso. Mas veja, como eu disse assim, que não era necessário se preocupar com detalhes, porque as conclusões são interessantes. A massa é uma constante vezes a frequência. O que acontece quando aumenta a frequência? O que acontece com o m quando aumenta a frequência? A constante é sempre constante. Se eu aumento a frequência, a massa aumenta. Concentração dinâmica. Concentração dinâmica. Materialização, que era energia. Veja como fica simples e lindo. Isso é lindo na obra de Ubaldi. Vamos pegar e observar que, então, a matéria, ela tem uma frequência, ela é uma função de onda, e ela pode sim, e é descrita hoje como uma função de onda. Os cientistas chegam a fazer uma definição, a minha esposa, o cientista disse, é uma função de onda. Como se fosse só cálculos matemáticos. Mas não preocupa muito com essas dificuldades, não. Aqui, olha, nós vamos pegar essa equação e vamos continuar com ela. Para fazer isso aqui, ó. Planos espirituais quânticos. Olha que interessante. O nível quântico, a frequência, a concentração dinâmica. Aqui embaixo, vamos pegar um nível de frequência 6. O mais alta frequência. Não estou falando de valores, vou só comparar entre uma e outra. A mais alta frequência aqui, a 6. Então, essa equação eu substituo aqui. M6 é igual a K vezes F6. E de forma que eu vou ter M de 5, que é igual a K vezes F5. Lembrando que a frequência está diminuindo, de baixo para cima. Eu estou fazendo uma desmaterialização. Captaram? Olha, M de 4 é a constante vezes uma frequência menor, e assim sucessivamente, e assim nós vamos chegando mais acima, e vamos chegar num ponto bem interessante que vocês vão gostar agora. A frequência 1, que é M de 1, vezes F1. E quando a frequência atinge o valor zero, senhor Ferdinando, quando a frequência atinge o valor zero, por favor, eu sei que o senhor é um grande engenheiro das áreas das matemáticas. Olha aqui, ó. Eu vou por M de 0. Não quer sair? M de 0. Desmaterializa. Por quê? Para quem não é da matemática, né, eu vou explicar, e os outros têm a paciência. Quando essa F de 0 é valor zero, qualquer número multiplicado por zero dá zero. E a massa é zero. Deixa de ter massa.
Mas vocês vão gostar mais ainda, eu acho, eu espero. Veja aqui, de cima para baixo, concentração dinâmica. Eu estou trabalhando com frequência maior, cada vez maior, está concentrando, concentrando. Antissistema, aqui embaixo. Mundos primitivos, no alto. Sistema, mundos divinos. Agora vamos fazer um chute meu. Até aí é deles. Vocês vão ver se tem coerência. Esferas em torno do planeta Terra, planos espirituais quânticos. Estou usando esse livro como referência. Cidade no Além, de Rei Glorinha Cunha. Chico Xavier, Lúcius e o outro espírito está aí que eu não estou lembrando. André Luiz. Bem, o que a gente quer ver aqui é isso aqui, quer ver? Ó, superfície da Terra. Esse número 1 aqui. Superfície da Terra. A esfera, e tudo isso é esfera, tá? Em torno da Terra. Tem essa massa, superfície da Terra. Porque tem essa frequência alta aqui. Acima da Terra. Tá, só para lembrar. Oh, esses aqui é novo. Aqui, ó. Essa região é logo depois do solo terrestre. Aqui começa um umbral grosso. Aqui para cima começa um umbral grosso. Aqueles que têm medo de umbral grosso, não precisa se preocupar que já vivemos num universo paralelo, que é o umbral grosso. Bem, logo em seguida, há o nível 3. Posto de socorro, conforme Chico Xavier afirmou. Parecem nuvens? Não. Cada lugarejo tem um posto de socorro, pelo menos, ou uma colônia espiritual. Aqui, só para vocês observarem, que quem está num nível espiritual superior, vê os de baixo. Os de baixo não o vê. Percebem o que eu estou dizendo? Então vamos lá. Ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Esses dois estão desencarnados, são espíritos superiores. Este é o obsessor, este está encarnado. Ó, encarnado, obsessor. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade. Então, veja. Parou? Não era para parar. Ajude no trabalho de passe e magnetização. Não. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Maurício... Não está com problema. O que eu queria mostrar que aqueles de roupa branca estão vendo os desencarnados obsessores e estão vendo os encarnados. E o contrário não é verdadeiro. Os encarnados não estão vendo os espíritos superiores, assim como os obsessores não estão vendo os espíritos superiores. E vai chegar ajuda ali de espíritos superiores a todos eles, invisível para todos eles. São níveis de energia, né? Bem, continuemos a nossa escalada. A gente vai chegar aqui na colônia espiritual Nosso Lar, mas vamos passar um pouco mais rápido, porque eu estou vendo que o tempo está pegando aqui, hein? Não vou poder ficar explicando muito mais, não. Bem, aqui, ó, diretoria espiritual do planeta Terra. Não pode ter matéria. Diretoria espiritual. Frequência, 0. Isso aqui a gente pode sobrepor aqui, ó,
essa figura lá no planetinha Terra. Se isso é verdade para a Terra, eu acredito que seja verdade para todos esses planetas do sistema solar. Tanto é que Santo Agostinho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, afirma que onde tem uma estrela e planetas girando em torno, tem mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração e mundos felizes. Está lá. Bem, ondas... Quando ele fala felizes, eu gostaria de entender que também é divinos. Só que o divinos, nós vamos observar, foi bom você ter perguntado, vocês vão ter que me dar um desconto aí no tempo, hein? Eu estou respondendo pergunta nesse momento. No interior, as esferas... No interior, vamos com calma, as esferas e as esferas mais evoluídas. A última camada é da diretoria de cada planeta. Para mim, essa região é a região de mundos divinos, onde o espírito pode transitar por fora para socorrer e atender a cada um desses mundos. Mundos divinos, que é acima dos mundos felizes, na obra de Kardec. Ondas eletromagnéticas já mostramos, mas o que eu quero pegar aqui para vocês é esse valor da energia. Vamos fazer isso aqui, olha. Já temos essa energia e temos essa também equação para a matéria. Universo é matéria, energia e espírito. Nós já encontramos duas equações, para a matéria e para a energia. Será que tem equação para a consciência? Para isso, nós vamos passar 2 slides rapidinho aqui. Olha. Dois objetos, 2 elétrons criados juntos, estão emaranhados. Mande um para o outro lado do universo. Agora, faça alguma coisa com um e o outro vai responder instantaneamente. Instantaneamente. Agora veja isso aqui. Satélite Mísseis, Projeto QES, Baixa Órbita Terrestre. Em agosto de 2016, a China lançou o satélite Mísseis, com o objetivo de executar um ambicioso experimento: emaranhar diversos pares de fótons e enviá-los a 3 bases na Terra. Jian Weipan, físico líder da pesquisa, explicou que a maior façanha não é criar um emaranhamento de fótons, e sim conseguir enviá-los à Terra com precisão exata. Para enviar os fótons, o satélite dispara um raio laser. Este raio laser é dividido em 2 direções, e cada um dos raios tem que acertar de forma precisa 2 bases simultâneas na Terra, com uma distância geográfica entre as duas de 1.200 quilômetros. Em junho deste ano, foi publicado o artigo científico na revista Science, descrevendo o resultado do experimento. Os chineses conseguiram efetuar os testes com sucesso. Este projeto tem por objetivo criar uma rede global de comunicação quântica. Vocês viram que o elétron ou o fóton, que são partículas subatômicas, elas têm comportamento que Einstein chamou de comportamento fantasmagórico à distância. Você mexe num fóton aqui, o outro, ou você mexe num elétron aqui, não importa a distância, o outro que está emparelhado corresponde. Esse experimento tem essa ambição de fazer uma comunicação quântica. Porque o limite da nossa velocidade no mundo físico é 300 mil quilômetros por segundo. Mas, como a comunicação foi instantânea entre 1.200 quilômetros, em que velocidade ocorreu isso? Muito acima da luz. É instantâneo. Então, essas partículas têm esse comportamento quântico. Mas não é só elas, a consciência também. Veja. Comunicação instantânea desse médico Jacob Greenberg. Olha. O neurofisiologista mexicano Jacob Greenberg, no ano de 1994,
realizou um experimento onde ele tentava comprovar que a consciência poderia correlacionar dois cérebros de forma não local, ou seja, de forma instantânea. Aconteceu que 2 indivíduos foram orientados a meditarem por cerca de 20 minutos com o objetivo de se correlacionarem, ou seja, realizarem uma comunicação direta. As 2 pessoas foram colocadas em gaiolas de Faraday, ou seja, gaiolas que são isoladas do eletromagnetismo. Um dos indivíduos foi submetido a uma série de flashes luminosos que provocaram um potencial evocado, ou seja, uma singular reação eletrofisiológica. Também não era para ter parado aí. Eu estou com algum problema aqui no computador, alguma incompatibilidade. Mas eu vou explicar. Isso, para nós espíritas e espiritualistas, é telepatia. Essas 2 almas, essas 2 consciências vão se comunicar. O cuidado de colocar em gaiolas de Faraday, porque a gaiola isola a onda eletromagnética. Bloqueia, inclusive, o sinal do celular. E houve a comunicação. Como foi essa comunicação? Aquele que ficou sozinho recebeu um flash de luz, sem avisar. Eles estavam aguardando o experimento se realizar. E o seu eletroencefalograma deu isso aqui justamente porque ele recebeu os flashes. Então, esse é o que recebeu a luz. O outro estava distante, não tinha nenhuma ligação física, estavam dentro de uma gaiola. Olha a semelhança dos 2 espectros. Olha aqui a sobreposição dos 2. Sobreposição do potencial evocado daquele que recebeu flash de luz, foi transmitido para o outro que não recebeu flash de luz. Então, isso é uma maneira também de observar que a consciência também tem um comportamento quântico. Ora, já chegamos nessas 2 equações. Aqui está um pulo daquele cientista brasileiro, Laércio Fonseca. Uma equação em que ele busca o valor para a consciência. Consciência é uma constante dividido pela frequência. Tem alguma coisa em comum entre essas 3 fórmulas? Tem, né? Esse foi ele que chegou a essa conclusão. Tem alguma coisa em comum aqui? Tem ou não? Frequência. Exatamente. A frequência está aqui, de forma que, da matéria para lá, se eu diminuo a frequência, eu entro no mundo da energia. Se eu diminuo a frequência, nessa fórmula, o que acontece? A constante é sempre a mesma. Se eu diminuir a frequência, o que acontece com a consciência? Se eu aplicar limite da matemática aqui, quando F aqui tende a 0, a consciência tende a infinito. A sua totalidade. Perceberam? Monismo. Quântico. Desmaterialização de baixo para cima. A frequência que era alta foi diminuindo. Claro que isso aqui não é de salto. Vai milhões e milhões de anos para passar a isso, não é? Claro. Olha aqui, conscientização de baixo para cima, né? Essa fórmula, vamos conservar ela? Vamos fazer isso aqui, que nós já estamos completando uma tabelinha com ela. Olha que interessante, essa tabelinha aqui dos níveis de consciência. Tem lógica? Agora eu estou expondo para que vocês analisem. Tem lógica. No nível de espiritual quântico mais elevados, mais sensível, mais moral, mais amoroso, o F tende a 0, a massa desaparece. A frequência tende a 0, a consciência é a máxima. Tem, Rafael? Estou falando muita besteira ou não? Faz sentido, né? Tem lógica. Pois não. Cientista que estava. Por favor. Isso é muito importante. Essa experiência de telepatia
foi feita fisicamente com uma criatura dentro do submarino, submerso no Polo Ártico, sob o gelo do Polo Ártico. E a outra criatura estava em Nova York. E os dois conversavam no mesmo instante, porque eram as consciências dos dois que se comunicavam preparados. Eles fizeram um treino entre os dois para ver se havia harmonização de um com o outro. Essa experiência é verdadeira. Isso que eu queria dar, esse testemunho. Obrigado. A primeira experiência da correlação das consciências foi feita com o Jacob Greenberg, que é um mexicano, em 1994, e foi repetida N vezes. É necessário que duas consciências ficam meditando juntas para que elas se correlacionem. E aqui eu vou dizer para vocês, alguém que ama e o seu ser amado vai para o outro lado da Terra, Japão, por exemplo, eles estão correlacionados. A mãe com o filho está correlacionado. Quando acontece algo ao filho, ela sabe. E é instantâneo. É instantâneo. Veja que maravilha. Mas eu vou lembrar para nos alertarmos. O amor une, mas o ódio une também. E quando duas criaturas se odeiam, elas vão se correlacionando, vão se interligando, e elas vão ter que ajustar juntas. É necessário que elas venham em vivências juntas para eliminar esse ódio, para trazer o amor. O ódio une tanto que às vezes esses dois espíritos que se odeiam nascem no mesmo corpo. Chifópagos. E já tem relatos de uma estava doente e a outra dizia, essa infeliz vai me matar. E bravejava e falava coisas esquisitas. Posso liberar para a pergunta? Ele quer perguntar. Imaginemos que eu sou telepata e você também. E a tecnologia fosse mais avançada do que está hoje. E eu estivesse lá perto do planeta Plutão. Lá no planeta Plutão e você aqui na Terra. Do planeta Plutão para a Terra, 5 horas e meia luz. Isso. Aí eu sou telepata e você também. Aí eu emitisse um pensamento para você. E você receberia instantaneamente e você daria uma resposta instantaneamente para mim. Não precisaria levar 5 horas e meia, mais 5 horas e meia, um sinal. Seria instantâneo. Exatamente. E Deus, Pai amoroso, está interligado com o seu universo todo. Imagina que aquele que estivesse lá longe. Só a Via Láctea tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. Como é que o Pai ia estar presente com esses filhos? É através da conexão sem espaço, sem tempo. Isso. Então, na verdade, existe o campo, Deus. Quando a consciência é zero, a frequência é zero, eu estou com medo de apertar e mudar o slide. A frequência é zero, a consciência é máxima. Isso é Deus. No seu estar onipresente, onisciente, no seu infinito. Só para lembrar, o tempo, como já foi dito também um pouco hoje, o tempo é relativo. O tempo surge quando nasce a matéria. Desculpa. O espaço surge quando nasce a matéria. O espaço termina quando termina a matéria, que a matéria entra em radiação. O tempo surge com a energia. O tempo vai-se embora com a energia que foi embora. Nós estamos no relativo, numa consciência de segunda dimensão, superfície. A razão nos levou a isso. Precisamos agora lançar uma perpendicular à superfície, para termos consciência de volume, de síntese. Sairmos do relativo para o absoluto, do finito para o infinito. Pode falar, pode perguntar? Ah, pois não. Ah, você pode ser o chefe aqui?
Fica tranquilo, o pessoal vai perguntar, a ideia dessa área é o pessoal perguntar à vontade. Mas eu só queria falar o seguinte, Miguel Nicoleles, que é brasileiro também, que estava fazendo um trabalho de neurociência, que fez com macacos e tal, para criar o exoesqueleto, para realmente finalizar a ideia da paraplegia, tetraplegia, esse trabalho que é muito bem feito. Ele chegou a fazer lá o mesmo experimento que o Jeffrey fez. E teve resultado em público aqui no Brasil. E pegou brasileiros para fazer. Foi no Rio Grande do Sul, não foi tão distante igual Plutão, né? Rio Grande do Sul e Manaus. E a resposta foi a esperada, né? De átomos, porque tem um relógio quântico, né? Que tenta fechar isso aí e provou a não localidade, né? Exatamente. Não é o local que influencia. Não. Existem coisas acima da localidade e essa que você está falando. Isso. Nós, encarnados, estamos acostumados aos processos espaço-tempo. Isso aí é fase. Nós vamos entrar no processo não espaço, não tempo. Aí a gente entende como Deus administra e está presente com todos os seus filhos. O tempo, não sei se vocês vão ficar preocupados com isso, porque vocês têm 2 horas de almoço, então é tempo. Mas o tempo não existe, gente. E essas coisas que nós temos no mundo material são ilusórias. Essa solidez, ó, é aparente. É uma concentração dinâmica que responde ao movimento que eu bato o pé. Não existe matéria. O materialismo só falta fazer o sepultamento. Não existe matéria. A energia, quando foi vista com profundidade, encontraram a consciência. E o cientista tem mais de 200 anos tentando interpretar partícula-onda, natureza da luz. Por que o observador, não estando presente, ela se comporta como uma partícula? Por que a presença do observador, esse elétron ou esse fóton, se comporta como uma onda? Influência do observador sobre o observado. Isso eu senti na pele na hora que comecei. Vocês são os observadores e eu sou observado. Alterou todo o meu comportamento, meus 3 companheiros e amigos, 4, sabem disso. Afinal, estamos debutando aqui num congresso, para mim, de importância extrema. Pietro Baldi. Pois não. Eu queria prestar uma informação. Tudo isso que vocês ouviram, maravilhoso, exposto pelo nosso amigo Atílio, isso tudo se encontra no livro Quem Sabe? Quem Sabe? Em que livro de Ubaldi está tudo isso que ele falou. É o livro Problemas do Futuro. São 2 capítulos, Deus e o Universo. Capítulo 1 é um capítulo 1, um capítulo 2. Eu acabei de escrever uma sinopse desses 2 capítulos e fiz uma palestra anteontem no Centro Espírita Barcelona sobre exatamente esse assunto com outro nome. Transcendência e imanência. Está lá no livro de Ubaldi. Então houve uma comunicação no local, né? Houve uma comunicação no local. Foi. Mas é isso. Decisão dos ideais também. Vai falar sobre a decisão dos ideais, a gente faz esse também. O que a gente sabe na obra de Ubaldi, que a grande síntese, eu vou falar com redundância, é a grande síntese. Ali tem todos os outros volumes que depois vão ser decompostos e explicações didáticas. Didáticas. Ali está a grande síntese. E sua voz diz assim, eu estou num nível de consciência, volume, e claro, a mais, né? Onde eu vejo o passado, controlo o presente e o futuro. Por favor. Sobre essa queda que nós vimos depois a nossa volta, né? Então é o seguinte, quando aqueles que estavam mais próximos do centro e se rebelaram de uma forma mais intensa, esses aí ainda estão caindo, né? E ainda estão até o mais absoluto do não ser, praticamente, ou quase isso, e depois vão voltar a evoluir, voltar ao Criador, né? Então, até esses que estiverem mais no nível mais, ainda estão caindo. Quer dizer, ainda estão abaixo do mineral.
quando eles estiverem, até eles estiverem no nível de ser humano, e nós então estaremos no nível avançadíssimo, né? Então o que acontece? Não existirão, nesse caso, a gente imaginaria, não existiriam minerais, nem vegetais, nem animais. E nós precisamos de tudo isso, né? Precisamos dos vegetais para nos alimentar, precisamos ir para tudo. Entendi. De tudo isso, né? Você é espírita. O que acontece? Não, eu sou mais sentido-lei de sociedade teosófica. Tá certo, espiritualista. Quando chegarmos a esse ponto, aí o que acontece? Nós acho que só tem um jeito então, porque precisamos de mineral, precisamos de tudo para pisar nos planetas e tudo. Então o que acontece? Eu imagino que nós que estaremos num nível já mais avançado, vamos ter que plasmar mentalmente algo equivalente ao mineral, vegetal e animal, para que esses que estão nesse nível humano, que são os não no nível mais baixo, possam se alimentar, possam... E se regenerar. E se regenerar e voltar ao sistema, ou entrar no reino de Deus, conforme na obra de Allan Kardec. Eu entendi a sua dúvida. O que eu queria lembrar um pouco antes é que no Livro dos Espíritos, introdução, item 6, está escrito assim: o universo físico, material, poderia nem ter existido ou deixar de existir, que nada altera do universo primitivo, original e espiritual. Nós fomos criados em espíritos. Depois veio a queda e justifica quando Kardec diz: fomos criados simples e ignorante. Consequência da queda, fomos criados em espíritos. Você está dizendo porque tudo vai se desmaterializar. O universo físico deixará de existir, não é? Para que seja um universo todo espiritualizado. Essa técnica de plasmar e de fazer, ela já é usada hoje. Em algumas obras a gente lê sobre isso. E é, sim, um caminho para resgatar todos, como Jesus disse, né? Que é a mensagem do Pai amoroso: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Como você disse, caiu, está caindo, não importa. Nenhum se perderá. Nenhum dos meus filhos. 5 minutos. Você manda descontar um pouco lá do Cleiton, tá? Porque ele fez 15 perguntas. Eu vou aproveitar esse slide para mostrar um negócio interessante. Olha como tem relação. A frequência diminuiu, não foi? O que acontece com quem medita? As ondas no eletroencefalograma. De 15 a 30 Hz, ou de 15 a 30 ciclos por segundo, é a consciência normal como estamos agora. Na meditação, essa frequência cai numa faixa de 9 a 14, estado de relaxamento durante a meditação. Uma meditação mais profunda, de 4 a 8 ciclos por segundo. E a fase delta, de 1 ciclo a 3 ciclos, sono sem sonhos. Tem coerência com esse lado aqui? Tem, né? Tem coerência. Substância? Desculpa. A substância da obra de Ubaldi. Matéria, energia e espírito, né? Espírito consciente, energia, espírito inconsciente. Matéria, energia concentrada, dinamismo, concentração do dinamismo. Determinismo na matéria. Vale bem as equações de Newton. A física clássica está totalmente adequada. Na energia, como existe um pouco de consciência, isso está falando aí, está dizendo isso. Ó. Existe um indeterminismo. Por exemplo, partícula-onda. Partícula-onda. Porque a hora ela se comporta como uma partícula sólida, como se fosse, e a hora ela se comporta como uma onda. Também existe o princípio da incerteza de Heisenberg. Porque estão nessa fase aqui. No nível espírito, o que deve ser? Determinismo? Não. Livre-arbítrio. Olha só. Matéria, coesão,
energia, atração, espírito, amor. E esse está na obra de Ubaldi. Assim, no nível matéria temos gravitação. No nível energia temos o que denominamos simpatia. No nível espírito temos amor. Aqui, olha, não vai dar tempo de concluir, mas é muito importante essa tabela aqui, tá? Região de trevas, sistema de antissistema, ódio, falta de fé, orgulho, egoísmo. De cima para baixo, maldade, sofrimento, dor, decepção, consequentemente, imperfeição e muita infelicidade. Para sairmos daqui, temos que passar anulando a maldade com bondade, buscando a perfeição, como Cristo disse: sede logo perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Consequentemente, seremos felizes. Estamos indo do antissistema para o sistema. Se quiserem, de mundos primitivos ou menos, para mundos divinos. Como? Evolução dos sentimentos. Está na obra de Ubaldi, isso aqui tem que ser transmutado. Evolução moral, sinônimo, outros dizem reforma interior, reforma íntima. Também praticar a boa nova, o Evangelho do Cristo, Jesus de Nazaré. Conscientização. Claro que não se faz isso de salto. Você passa pela pouca fé, pela dúvida, pela esperança, pela confiança e chega à fé. Aquela vontade de querer e a certeza de que essa vontade se realizará. Também do orgulho não se sai de salto, é gradativo. Você passa pela prudência, pela moderação, pela simplicidade, pela modéstia e entra na humildade, que é aquela simplicidade profunda com bondade. Por exemplo, Cristo, governador espiritual do planeta Terra, lavando os pés dos apóstolos. Do egoísmo não se sai de salto. Passas pela indiferença. A indiferença. Há mais de 150 anos, Kardec dizia que era o mal do século. A indiferença moral. Passa pela piedade, simplificando, dó. Tem dó, mas ainda não pratica a caridade. Essa piedade avoluma, ela é precursora da caridade. Aí a gente começa a fazer alguma coisa, até chegar ao altruísmo ou à caridade. Como Jesus disse, benevolência para com todos. Não é? Indulgência para as imperfeições, os vícios e os erros dos outros. E perdão das ofensas. É assim que Jesus vê a caridade. E aqui no alto, tem simetria essa tabela, viu? Vocês estão observando, ó, extremo inferior, antissistema, superior, sistema. Aqui, ódio, sistema, no antissistema. O que deve aparecer aqui em cima? Amor. Unindo as outras três virtudes. Eu tenho mais slides, mas o tempo acabou. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço a tolerância, a paciência que vocês tiveram comigo. Muita paz.